e já foi considerada como uma condição de um indivíduo adulto amadurecido, essa madureza, essa maturescência, uma pessoa plena, estável na diferenciação, na integração somática, psíquica, mental, um indivíduo que goza de plena estabilidade nas suas decisões, na sua liberdade e vive em paz. É do que eu quero trazer para você hoje, esse tema maravilhoso, onde eu falo dela, a tal maturidade. Queria convidar você a conhecer perguntas das quais vai anunciar se você é um indivíduo maduro, saudável e que está na sua maturidade fazendo a diferença no seu meio social. Será que a maturidade é difícil de ser alcançada? Vem apenas com a idade? E o que fazer para de fato adquirir a maturidade? Eu vou explicar para você até o final desse vídeo situações das quais transformaram a minha vida, vida dos meus pacientes, alunos, pessoas das quais eu tenho o privilégio e a oportunidade de ajudar a amadurecer através de uma consciência psíquica e vida real, que é sempre isso aí. Vem comigo que eu quero te explicar como funciona o processo de maturidade humana, essa maturidade nossa de cada dia e de que forma você pode amadurecer mais do que as flores e frutos e fazer uma diferença na sua história. Vamos lá. É tempo de sarar, de reviver. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Oi para você que me acompanha, paz e bem, aqui Alex Cavalcante trazendo a nossa mentoria clínica biopsicossocial, temas relacionados sempre à saúde mental, relacionamento e neuronutrição têm sido marcantes aqui. É trazer luz para você, é trazer de fato a diferença em termos de conteúdo, porque as palavras são as melhores sementes que nós temos. Desde já, curta, comente, compartilhe se você quiser, nós estamos aqui sempre trazendo conteúdos. E se você também tiver interesse em ser um parceiro desse canal, tem o nosso botãozinho aí do Valeu Demais, o Seja Membro, para ajudar a mensagem biopsicossocial chegar em vários lugares das quais a gente já tem atingido. Eu quero convidar você nesse tema de maturidade a compreender como é bacana aprender com as experiências da vida e fazer disso um renovo na nossa história. A maturidade ela é conhecida como essa capacidade do indivíduo compreender o tempo, a arte, o lugar, o objeto do estado, onde é que ele se encontra naquele momento, o estado das coisas, e seguir a vida, seguir o caminho na chamada plenitude. Não é tudo que vai fazer com que o mundo desabe, essa pessoa madura consegue lidar com situações difíceis, e situações difíceis acontecem praticamente com todos nós. Só que essas situações difíceis para uma pessoa madura, ela é encarada de outra forma. Uma pessoa madura encara os desafios da vida e coloca naquele que a gente chama de depósito da maturidade. Seria mais ou menos como aquelas dispensas. Você lembra desse tempo onde tinham dispensas nas grandes casas? Tios, avós, eu lembro bem, nós tínhamos aquelas casas com dispensa. E a dispensa me parece que é sempre útil. Elas agem como aquelas dispensas que os nossos avós, tios, casas antigas de certa forma tinham. E essas dispensas elas servem como esse depósito da maturidade. Todas as experiências vividas, elas retratam, obviamente, objetos que você vai usar no decorrer da sua maturidade. A construção da maturidade tem a ver com os eventos que foram vivenciados. Esse episódio da maturidade também mostra pra gente que essas experiências vividas faz com que a nossa reação seja essa reação mais assertiva. Uma pessoa madura é uma pessoa mais assertiva. Ela sabe quando deve responder, quando não deve responder. Nem sempre, como eu falo, toda pergunta merece uma resposta, ou às vezes não é o tempo da resposta. E obviamente uma pessoa madura vai saber se mesmo não merecendo, é o tempo de responder, é o tempo de calar. Às vezes as coisas que vêm para nós, como perguntas ou situações, decisões, elas precisam ser encaradas usando os critérios da dispensa da maturidade. Porque na dispensa da maturidade, histórias vividas vão mostrar os ganhos, as perdas, o que é que você perde, o que é que você ganha, sempre lembrando daquela máxima, você ganha aquilo que você não tem. Você perde aquilo que você tem, você só pode perder o que você tem.
você nunca vai perder aquilo que você não tem. E nunca vai ganhar aquilo que você já tem. Então esse conceito do processo de maturidade que passa pelo tempo, que tem as histórias de vida, precisa ser entendido como cada história de vida pode ser construtiva do ponto de vista da maturidade. Uma pessoa madura, ela acaba, por vezes, trazendo histórias que vão ajudar e elucidar outras pessoas mais jovens. Eu não sei se você percebe, mas algumas perguntas são básicas nesse processo de maturidade e eu quero fazer você refletir e pensar comigo para aumentar a sua saúde mental. A neurogênese prega esse nascimento de novos neurônios através do ponto de vista da neurociência e a neuróbica vai trabalhar esses neurônios. Então, todos os dias, células do cérebro, as células neuronais, elas nascem e elas precisam ser estimuladas e essas questões, essas hipóteses ajudam potencialmente. Eu queria deixar para você algumas perguntas que vão ajudar e clarear um pouco esse modelo de maturidade que nós estamos construindo através das experiências de vida vividas. Por exemplo, você lembra de algum episódio na sua vida da qual você se viu uma pessoa madura, onde você agiu com maturidade e foi natural? Eu lembrei de um episódio quando eu tive um corte, eu já falei dessa cicatriz aqui na minha mão. Eu sou músico, para alguns que me acompanham sabem disso, e eu fiquei um tempo inabilitado porque eu tive um corte profundo nesse dedo. Tanto piano, saxofone, violão, os instrumentos eles não me permitiam executar por conta disso. E claro que foi um período de muita leitura, fui trabalhando limitado com a mão direita, mas o fato é que no dia desse corte eu segurei isso aqui e as minhas filhas viram a hora aquele sangue que jorra, né, a veia foi cortada. Então nesse momento a família fica atônita, o chão fica com sujo de sangue, a mesa com sangue, e aí tudo, só que aquele jato de sangue, você imagina, pela pulsão da artéria. E naquele momento eu coloquei a mão e disse: filhas, calma, tá tudo certo, vai dar tudo bem, é um corte. O pai estancou o corte e eu vou segurar. Então aquele momento, aquele rápido momento de desespero, ele foi se acalmando, porque a minha calma acalmou as minhas filhas, a minha esposa, as pessoas que estavam comigo. Então foi um momento de uma maturidade, eu diria, inconsciente. E aí eu quero trazer para você, nessa prática, essas perguntas, para você perceber se você é consciente ou inconsciente da sua maturidade. Tem maturidades, por exemplo, que eu utilizo na minha vida de forma consciente. Será que eu devo? Será que eu não devo? Acho que não. Para que as coisas se estabeleçam? Não. Para que as coisas se estabeleçam em outras situações? Talvez sim. Então, o sim e o não fazem parte desse processo de maturidade. E esse processo de maturidade precisa ser treinado, muito bem treinado. Você pode fazer isso acontecer nas situações da sua vida das quais você vive, manda para o depósito e depois você o escolhe para usar no seu desenvolvimento. Isso dá uma dimensão de crescimento incrível na vida da gente. Quando a gente pega esse objeto e a saúde começa a trabalhar. A saúde vai desenvolvendo. Você sabe que eu evito muito essas dicas de ansiedade, depressão. Essas dicas práticas, os estudos em neurociência, eles estão sempre mudando bastante. Claro que o básico a gente sempre vai trazer aqui, mas eu gosto de desenvolver esse autodidatismo no ser humano, acredito no potencial de pensamento, acredito que uma hora-chave da cognição, do raciocínio, da inteligência que é emocional, elas se cruzam e você acaba crescendo muito com tudo isso. E tem dado certo, pelo menos uma boa parte dos meus seguidores, alunos, pacientes, as pessoas têm visto essa diferença de: nossa, Alex, você me faz pensar. Isso é um processo de maturidade, porque a gente acaba deixando a criança, e aí falar de maturidade tem a ver com essa criança que está ali, uma criança que anda sozinha. É madura uma criança que anda sozinha, é imatura uma criança que anda amparada. É madura uma criança que come sozinha. É madura uma criança, madura no ponto de vista do comportamento, uma criança que é imatura, que não consegue comer sozinha. Então, à medida que a gente vai deixando essa solitude, não é uma solidão, mas uma solitude, essa pessoa com ela mesma em crescimento, a gente passa a ter a maturidade em desenvolvimento. São experiências, são comportamentos. Que circunstâncias da vida, repito, você se viu maduro? Agora vem aquela pergunta: que circunstâncias da vida você se viu imaturo? Onde não foi lá essas coisas a minha experiência, Alex. Acho que fui imaturo no meu agir, fui imaturo. Pega essa circunstância, vamos lá.
e põe ela no depósito da maturidade. E você vai perceber que lindo que é você fazer esse trabalho de reconstruir através dos episódios da tua própria vida. E isso é trazer a consciência, e consciência é saúde mental, tá? Eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade de, às vezes, olhar para as histórias de vida e trazer um pouco de olhar crítico, de se aceitar como um errante, uma pessoa como um transeunte, está na rua, ele tropeça. Ele está na rua, ele está sujeito a tropeçar. Eu aprendo, talvez a olhar, ir por outro caminho, prestar um pouco mais de atenção, ou como a gente já sabe, soltar um pouco o celular, não é verdade? As pessoas estão com o celular e elas acabam que fica ali atônita, né, a circunstância dela. Ela acaba tropeçando porque faltou atenção. Na maturidade, a atenção ela já existe. Na imaturidade, a desatenção existe. Então, desenvolver a maturidade, obviamente, você precisa ter em mente essa consciência e essa inconsciência. Quer ver uma coisa legal? Se você tem 4 estágios dessa maturidade que funciona, maturidade funcional, maturidade prática, onde eu quero ensinar para você. Uma pessoa saudável é uma pessoa que está nesse 4º nível. Mas olha que interessante. Você tem o primeiro nível que seria a pessoa é inconsciente da sua incompetência. Competências e incompetências no sentido do comportamento. É ser competente para realizar, ser competente para pensar, tomar decisões. Competências e incompetências. Então, o sujeito que é inconsciente da incompetência, ele está em total sabotagem, e essa sabotagem, ela na verdade é inconsciente, logo ele sente que tem algo diferente, mas está tudo certo. Essa inconsciência, ela é uma pessoa, essa pessoa ela está vivendo um estágio de saúde mental debilitado. Precisa se encontrar, entrar num processo, compreender os eventos, ouvir, parar, o famoso querer. Só que essa pessoa em desenvolvimento, no processo de psicoterapia, trabalhando a fala, trabalhando a atenção, a cognição, a memória, as emoções, ela vai começar a subir de nível, e ela vai para um nível que ela não mais, ela passa a ser inconsciente. Ela passa a ser consciente dessa incompetência. Opa, já está consciente daquilo que precisa mudar, daquilo que precisa amadurecer. E essa consciência da incompetência ou da imaturidade, do ponto de vista aqui do nosso conteúdo, ela vai também em desenvolvimento nesse segundo estágio da maturidade funcional, onde ele muda para um aspecto de ele agora é maduro em algumas circunstâncias da vida, só que ele é inconsciente disso. Essa pessoa não sabe que ela está amadurecida nisso. Então ela é inconsciente dessa competência, dessa maturidade. Só resta agora tornar-se consciente dessa maturidade, consciente dessa competência. É a estatura onde você vai chegar numa boa idade, ensinar aos mais jovens aquilo que você aprendeu. Não só pela idade, mas pelo tempo que faz parte desse processo, que é um tema aqui da nossa mentoria clínica. A importância do tempo, o valor do tempo. E tudo isso que você está ouvindo eu falar pode ser colocado em prática. Você pinça aqui, ó, pega uma ou duas coisas. Alex, gostei daquela parte, usa na sua vida. Vai para a prática, isso é muito importante, a prática desse conteúdo, ok? Pessoal, maturidade, ela vai acontecer de várias formas em várias épocas da vida. Eu acho que você que é casado, você que tem um relacionamento, que está vivendo um momento tão conturbado, né? Talvez a imaturidade tomou conta e tomou lugar. Alguns estão vivendo dias de glória, outros estão vivendo dias de guerra, uns estão vivendo um sonho, outros um verdadeiro pesadelo. E tudo isso, assim, na verdade, tem uma solução importante: desenvolver a maturidade com essas histórias. Independente daquilo que você está atravessando, ponha no depósito da maturidade, use-o. Você sabe que nós temos um estoque de açúcar que vira gordura, que é o glicogênio. Então, quando você come, você tem na região hepática, você começa a concentrar gordura ali para que seja queimada em processos de cetose. Isso é neuronutrição, que é um conteúdo que eu já coloquei aqui, e tenho falado também sobre a desbiose intestinal, que provoca, pela má alimentação, esse acúmulo energético. Só que às vezes é demais, né? Nós andamos de carro, não caminhamos, não corremos, e isso tudo tem um trabalhão para poder queimar essa gordura que fica acumulada ali.
né, esse açúcar necessário para que é a energia. Nós temos duas fontes de energia, açúcar e gordura. Obviamente o corpo entende que precisa estocar como um grande urso polar, porque o período de seca, de fome virá. Só que isso não acontece. A gente acaba comendo e não gasta o que come. Então, o que eu quero fazer com essa analogia em neuronutrição? Trazer para você que quando nós temos um compromisso de estocar a maturidade ou os eventos, a gente vai usar através de um processo psicoterapêutico ou de mentoria clínica ou de conhecimento, um curso, uma aula, algo que vai tocar nesse assunto para você dizer, aprendi lá na mentoria clínica do Alex a importância da gente viver os eventos ruins da vida, principalmente esses, né? E aprender com a maturidade. E usar isso no nosso futuro é sensacional. Então, se você quiser praticar isso, hoje, agora, dê tempo ao tempo. Maturidade tem a ver com idade, mas não é necessariamente etária, ou seja, não tem uma idade para ter maturidade. Nós temos crianças que são mais amadurecidas em algumas questões do que outras, porque estiveram expostas às circunstâncias, estiveram expostas aos relatos, né? Estiveram expostas às audições da família, muitas vezes um pouco mais pesadas, estiveram dispostas ou expostas a situações de conflito. E a gente sabe que nesse Brasilzão nós temos uma dinâmica bem complicada em termos de comunidade, que precisa ser melhorada, o aspecto social está aí, e nós temos um papel como cidadãos, sociedade, desenvolver a maturidade para aqueles que não tiveram a oportunidade de desenvolvê-la. Sendo parte da cura, levantando a bandeira do amor, de verdade, fazendo um pouco daquilo que a gente sabe que foi colocado na nossa sociedade ou tentado através de leis, políticas públicas. A Bíblia, inclusive, traz grandes admoestações em relação a isso. Jesus Cristo foi o maior exemplo disso, pelo menos na minha referência de vida, e eu quero falar para você sobre esses aspectos da espiritualidade que estão intimamente relacionados com a maturidade. Então, seja mais tardio ao falar, sabe? Tenha um pouco mais de paciência, a sua vez vai chegar. Faça aquela máxima conhecida. Seja uma pessoa mais interessada do que alguém interessante. Não se mostre sempre alguém tão interessante. Se o outro pedir um lugar, ceda esse lugar. Isso é papel de homens e mulheres maduros, maduras. E se você puder, reveja as suas questões dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Procure colocar no depósito da maturidade. Ela é nobre, ela é pouco percebida. Homens e mulheres maduras percebem pessoas maduras, né? Por sua vez. É muito comum de perceber isso aí. Então, não seja inconsciente nesse processo de vida e de construção do sujeito, que é você, o seu eu. Essa tópica do Freud, quando ele traz o eu, o superego, né? O eu e o id, que é esse instinto, essa pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão do desejo, princípio do prazer, tudo isso é meio que uma guerra. E o eu maduro, o ego, o ego, ele precisa decidir essa tomada de decisão. E é por isso que a gente precisa amadurecer em algumas questões. Devo responder? Não devo responder? Devo falar? Não devo falar? Devo estar conectado ou desconectado? Será que é hora de cortar o fio? É hora de experimentar as experiências da vida? De forma a não machucar? De forma a não ser parte da doença de alguém? Isso tudo que a gente está fazendo é necessário. O outro, ao amadurecer, vai compreender. Não agora, mas num futuro breve. E é isso que eu quero deixar para você aqui na nossa mentoria clínica. Amadureça as suas emoções. Não se perca em gritos e berros. O aspecto emocional, ele precisa caminhar junto com o aspecto racional. Cognitivo, emotivo, eles precisam ter paralelamente uma via bidirecional. Enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um desce, o outro sobe. Essa dinâmica é treinada, como eu disse, através da neuróbica, essa capacidade da gente treinar o nosso cérebro, os nossos neurônios, para ter uma boa composição, uma boa estruturação. E se você que tem aqui me acompanhado compreende, é parte disso, se faz sentido para você, seja parte disso. Eu quero cada vez mais trazer conteúdos relacionados à saúde mental, relacionamento e neuronutrição. Então, fica o meu convite para você curtir, compartilhar esse conteúdo e se você quiser, nós temos o Valeu Demais, que é o nosso botãozinho aí para você ser parceiro do nosso canal e ajudar essa mensagem a chegar, claro, em vários lugares. Nós vamos investir tudo para que as pessoas recebam palavras, porque as palavras são as melhores sementes, ok? Quero agradecer
profundamente a sua presença aqui comigo e dizer, como sempre, vamos em frente, juntos somos mais. Paz e bem para você, a gente se vê no nosso próximo episódio aqui da sua mentoria clínica biopsicossocial. Maturidade para nós. Até lá. Talvez para você o tempo seja de parar, recomeçar, reescrever a sua própria história com a independência emocional. Vamos em frente, mentoria clínica todo dia. O que você tem feito hoje pela